Olá, meus amigos ligadinhos às redes sociais do Jornal do Medvale. Nós estamos no Centro Integrado de Cultura, no Teatro aqui de Timbó, porque no dia 26 de outubro acontece o segundo seminário Inclusão na Sociedade, uma forma de amor e cuidado. É um seminário com várias palestras voltadas para o autismo. E nós vamos conversar com a Elisângela do Espírito Santo, ela que é da clínica AME, uma clínica particular em Timbó, mas especializada no tratamento de autismo. E a gente vai falar um pouquinho também sobre a clínica, mas principalmente abordar essa palestra, esse seminário que tem palestras incríveis. Uma delas de um dos profissionais mais gabaritados quando o assunto é autismo. Elisângela, muito boa tarde, muito obrigada, por estar aqui e falar um pouquinho sobre esse seminário, que é o segundo seminário que acontece em Timbó e agora, claro, num palco, num ambiente muito maior, né? Sim, boa tarde, o prazer é meu, estar aqui com você, falando do nosso evento, do nosso seminário, que é algo que a gente vive no dia a dia, que a gente vem trazer para a sociedade, algo que está muito também na atualidade, que está aumentando a cada dia mais. Autismo é um assunto que cresceu muito, Alguns falam, mas o autismo agora, todo mundo fala agora. Eu acho que sempre existiu, mas provavelmente foi estudado com muito mais cuidado, com muito mais rigor nos últimos anos, é isso? Sim, o autismo sempre existiu, Ultimamente, nos últimos anos, então, tem se estudado muito mais sobre o assunto. Sim, é algo que a cada dia surgem novas coisas, novas teorias, novas abordagens. Tanto que não se existe assim, um método, só esse vai funcionar. Não, a gente percebe que cada criança é única, Cada ser humano é único já, e dentro do autismo isso é muito forte. Cada autista reage de uma forma, com cada autista a gente tem que ter uma forma de trabalhar diferente. E o número de diagnósticos, ele é crescente, não só de crianças, mas adultos e idosos. Isso. A clínica hoje tem tanto atendimento de crianças autistas, como adolescentes, adultos e pessoas de mais idade, Então esse também foi um dos motivos que uma das palestras do seminário vai ser sobre autismo na adolescência e na vida adulta. Que quem vai trazer vai ser nosso psiquiatra, Bom, vamos então abordar e falar um pouquinho, a gente esmiuçar esse seminário. É o segundo, ano passado foi realizado nesse mesmo mês de outubro? Não, ano passado o seminário aconteceu no dia 20 de abril, no Parque Hotel de Timbó. Mês de abril, que é o mês símbolo, do autismo. Isso. Esse ano a gente decidiu deixar para o segundo semestre, até pelo fato de que a gente estava em negociação com o Dr. Carlos Gadia, para ver quando ia ser possível na agenda dele, por ele ser uma pessoa muito ocupada, E também pelo fato de em abril muitas coisas acontecem, muito se fala sobre o assunto, então vamos deixar um pouco acalmar e aí a gente dá um foco diferente, para realmente fazer o trabalho e o objetivo que a gente tinha para esse ano ter algo bem diferente. Legal. Então vamos lá, os diferenciais, então, primeiro, ser feito nesse mês de outubro. Isso. O segundo, nesse espaço incrível, que tem a oportunidade de receber um número maior de pessoas. Como é que vai funcionar? Vamos lá. Então, a gente vai iniciar às 8 horas da manhã, com o credenciamento. E aí a primeira palestra da manhã é às 8h45, com 3 terapeutas ocupacionais. A gente vai estar simplificando a terapia ocupacional no tratamento de autismo. A terapia ocupacional, ela ensina atividades de vida diária. Escovar o dente, botar roupa, sentar, comer, cortar, Coisas que... Coisas simples. Isso, coisas simples, Trabalha muito com alimentação também, porque as crianças autistas, numa grande maioria, eles têm seletividade alimentar. E aí a terapeuta ocupacional trabalha isso na prática ali dentro do consultório, com comida, com doce, Então primeiro tem todo um trabalho antes de chegar na alimentação, a gente vai trabalhar com outras coisas, porque tem os sentidos deles, que são aguçados, então trabalha todo esse sentido para daí chegar na alimentação. E aí é isso que eles
trabalham de uma forma geral, assim, né? Além de, claro, do movimento, né? Do equilíbrio, mas isso também é feito pelos fisioterapeutas, né? Mas aí também, aí é outra história, para outro momento, mas se manda todo mundo para terapia ocupacional. Quando muitas vezes, às vezes os pais chegam lá na clínica e a gente pergunta, mas teu filho foi encaminhado para terapia ocupacional por quê? O pai não sabe. Né? Então a gente precisa desmistificar isso. Então 8h45 são essas 3 palestras já abordando. Eles vão abordar, os 3 juntos vão fazer um trabalho junto com o pessoal, tá? Ah, que massa. E aí posso adiantar de antemão que vai ter prática, tá? Ah, que legal! Ó, vai ser bem interessante. Legal. Próxima palestra. Às 10 horas da manhã, então, a gente vai ter o tão esperado, né? Assim, o Dr. Carlos Gadi, ele é do Rio Grande do Sul, né? Mas ele mora nos Estados Unidos há muitos anos. E ele é referência em autismo, né? Mundial. Porque ele é o apoiador de muitas causas autistas, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, né? E tem até o Instituto ICO, que é em Curitiba, que é apoiado por ele e ele faz um grande trabalho, assim. A gente fez uma live com ele no início do ano, até pra gente debater com ele o que acontece lá, né? E o que acontece, como é feito os diagnósticos nos Estados Unidos e como é feito o diagnóstico no Brasil, né? Porque é muito diferente. Lá a gente costuma dizer que nos Estados Unidos tudo é muito desenvolvido, né? Tanto que lá se sabe certinho a quantidade de autistas que tem, né? Tem como se fosse um censo. Então eles sabem quanto cresce de um ano para o outro, tudo. É tudo muito esmiuçado, né? E não tem tanta fila de espera quanto tem no Brasil para diagnóstico, para o tratamento, né? Mas por quê? Porque lá nos Estados Unidos não é só o neuropediatra que fecha diagnóstico. O terapeuta também fecha. Porque ele sempre fala, né, Dr. Carlos, nas nossas conversas, ele sempre fala que o que acontece, o terapeuta é a pessoa que convive com a criança, que tá toda semana com ele. E aí o médico vai ver a criança 1 ou 2 vezes por ano. O médico vai fechar o diagnóstico, o médico vai entrar com a medicação, mas o restante do tratamento é feito com o terapeuta, né? Assim, Lara, eu sou bem sincera a te dizer que eu acho que os profissionais do Brasil, eu falo de um modo geral, não estão preparados para fechar diagnóstico, né? Eu acho que a gente tem que ser coerente, né? Porque é uma coisa muito séria, um diagnóstico de uma criança depois dele dado, né? Ele é para sempre, é um rótulo que vai ficar, é algo que a criança vai carregar pro resto da vida. Então eu entendo que os Estados Unidos se preparou muito para estar nesse nível, né? Então o Brasil tem muito o que se preparar ainda, muito o que crescer, tá? A gente estuda muito sobre isso, a clínica como sendo referência na região em autismo e transtorno de neurodesenvolvimento, a gente está em constante estudo, né? Constante congressos, palestras, cursos, mas assim, é algo que ainda no Brasil não é viável, tá? No Brasil ainda é o médico que precisa fechar o diagnóstico. Eu sou totalmente a favor disso. Claro que assim, ó, não é só o neuropediatra que fecha o diagnóstico. Certo. Isso é uma coisa pouco também divulgada no Brasil. Não é só o neuropediatra que fecha. E esse também é um dos motivos de existir fila de espera para diagnóstico. Porque fica todo mundo esperando pelo neuropediatra, né? Que é um profissional também, muito difícil de encontrar, né? A nossa clínica tem 2 agora. Mas também, o psiquiatra infantil também fecha diagnóstico de autismo e de transtorno de neurodesenvolvimento, né? O psiquiatra só não trabalha com epilepsia, que aí tem que ser o neuro, né? Mas o restante, o psiquiatra infantil, né? Ele tem esse domínio. E qualquer médico, pediatra, clínico geral, qualquer outro médico, outra especialidade que tiver o entendimento do neurodesenvolvimento, né, que for especialista nessa área, se dedicar a esse estudo, pode fechar diagnóstico, tá? Não existe uma lei onde diga assim, não, só o neuropediatra e o psiquiatra podem fechar. Mas hoje no Brasil só o neuropediatra? Na lei não. Não existe uma lei. Não, mas que se dissemina isso, entendeu? E é esse o motivo de existir tanta fila de espera. Perfeito. E a gente, é um trabalho que a gente também tem feito, entende? Porque assim, é uma crescente muito grande e o neuropediatra não tá dando mais conta.
né? E aí as crianças ficam esperando. E aí é onde fica o nosso tratamento precoce. Exatamente. Vai retardando esse tratamento, porque as famílias não sabem o que fazer, como agir, como trabalhar. Tem toda essa questão. E assim, é muito difícil a gente fazer esse trabalho, né? Do adulto e do idoso. Por quê? Porque pensa, a gente tem coisas que a gente é muito metódico, que a gente faz daquele jeito uma vida inteira. Então, é esse exemplo que a gente sempre costuma dar. É mudar isso, né? É tentar... E eu falo que o diagnóstico adulto, ele é pra você mesmo se entender, né? Não é pra você mudar aquela pessoa. Mas a pessoa pode melhorar? A pessoa pode melhorar, né? Porque tem os slings, os tiques, né? Que se fala os tiques. Alguns tiques que a pessoa tem que ela pode melhorar. Porque ele é o quê? Uma estereotipia, né? Da criança. E o adulto tem os tiques, então. Mas ele é o quê? É uma forma de auto se regular. Quando tá nervoso, quando tá, né? E aí a gente vê as nossas crianças, eles se balançam, né? Pra frente, pra trás, pros lados, tá? Eles estão se regulando, se autorregulando. Quando eles batem a mão assim, eles estão se regulando. Quando eles dão pulinhos do chão, eles se regulam. O adulto não pode fazer isso, né? Porque daí, meu Deus, já é estranho quando tu vê no mercado, no comércio, na sociedade, uma criança fazendo esse movimento. Imagina você ver um adulto. Então, é isso que a gente fala. Que o adulto, quando ele tem um diagnóstico no papel, né? Porque muito se vê... Hoje em dia a gente chega nos lugares... Agora com o seminário mesmo, a gente chegou, né, nas empresas para patrocínios e para divulgar o seminário em si. Eu tenho muitas características. Vocês fazem diagnóstico de adulto também? Uau! As pessoas estão se vendo, entendeu? As pessoas estão lendo e se percebendo. E assim, isso vai... Tem gente que fala, mas não vai fazer diferença agora. Vai fazer diferença muito mais pra pessoa do que pro outro, entendeu? Perfeito. Porque ele não vai ser mais aquela pessoa, estranha, esquisita, que não aprendia. Não, tem um nome, você tem uma dificuldade, né? Tem um nome para o que você sente, para as características que você tem. Você não é de outro mundo, né? E aí, com o Dr. Carlos Gardia, quem vai fazer a mediação vai ser a nossa neuropediatra, né? A doutora Maria Beatriz Bravin, né? Ela é de Primavera do Leste, e ela faz especialização em Botucatu, na Unesp e no Canadá. Que horas que vai ser? 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, online, a gente vai ter todo aí um telão, tudo preparado, vai ficar bem legal. E depois? E depois deles, então, vem o Dr. Vitor, que é o nosso psiquiatra adulto e infantil, falar sobre o autismo na vida adulta, né? Adolescência e adulto, na vida adulta. E aí a gente encerra, então, com o coffee break, né? Depois do Dr. Vitor. E à tarde a gente retorna às 2 horas no Parque Central com as oficinas terapêuticas. E aí vai ser aberto ao público em geral, né? Porque de manhã a gente tá, assim, solicitando que venham os adultos, né? Para que as crianças não fiquem agitadas, porque é bastante fala, bastante teoria diferente. Então a gente não vai ter um público, nem um profissional, nem um local para ficar com as crianças. Por isso que a gente pensou nisso. À tarde, então, a gente vai fazer esse trabalho, né? Com as famílias, professores e crianças. As oficinas. A gente vai mostrar na prática como faz. O que a gente trabalhou de manhã. Né? O que a gente faz lá dentro do consultório, lá dentro da clínica. Um dos objetivos maiores do seminário esse ano é isso. Porque a gente trabalha lá na clínica, mas eu preciso que a minha família, meu autista e a família dele, vá para a sociedade. Porque eu preciso que ele seja, né, que ele interaja com a sociedade. Né? O nosso sonho seria que cada comércio tivesse um funcionário, um profissional representante, representante daquele local, né? Só lembrando um detalhe, o seminário, ele vai ser cobrado, o ingresso já está no 2º lote, por conta dos profissionais, por tudo que está sendo apresentado, vai ser apresentado no dia, então será feita a cobrança do ingresso. No Parque Central, daí é aberta toda a oficina, eu acho que é aberta a toda a comunidade, que é legal participar. E a gente vê que os temas, as abordagens, elas são diferentes, né? Porque cada profissional vai abordar um tema diferente. Então nós temos ali os terapeutas ocupacionais, temos ali o médico Dr. Carlos Gardia e o neuro, né? Que é tão importante, um profissional que eu acho que a maioria dos autistas acaba sempre, né, procurando e tendo esse auxílio. Bom, então sábado, dia 26, quem quiser comprar o ingresso, como é que faz? Pode
procurar a gente na rede social. Na própria rede social da AMI. AMI. Isso aí. Fácil. E aí tem um número de telefone lá, pode chamar no WhatsApp, a gente tá divulgando bastante. A gente tem profissionais, tem pessoas que têm ingresso, né, na sociedade, nas escolas tem professores que têm ingressos nossos para venda, né? A clínica fica aberta também, né, o dia todo. Qual que é o endereço? É Rua Aristiliano Ramos, 944, bairro das Capitais. Perfeito. Lembrando que a renda arrecadada vai ser revertida para? Em atendimentos para as crianças que estão na fila de espera. E que realiza atendimentos em Timbó, Rio do Cedro, bom, toda a região, Médio Vale. Isso, então, a gente atende 26 prefeituras, né? Alto Vale. Que legal. Médio Vale. E Médio Vale, aqui na nossa região, várias prefeituras são atendidas. Então, é muito importante, é um seminário de aprendizado, mesmo para você que não tem o filho ou alguém na família que tem autismo, mas é importante que a gente venha e que a gente aprenda muito mais sobre esse assunto. É importante, principalmente, para que nós possamos aprender a respeitar, né? Não só o autista, mas a família também. A gente sempre costuma dizer, né, que a gente trabalha primeiro com a família para depois trabalhar com a criança, né? Quando a gente trata de criança, né? Porque como eu te falei, a gente trabalha de bebê até idoso, né? Mas o que acontece? A gente trabalha lá dentro da clínica, com a família, com a criança, mas eles precisam ir no mercado, eles precisam ir na igreja, eles precisam ir na farmácia, na loja. É uma grande oportunidade, então, pessoal, vir no seminário sábado, dia 26, já está no segundo lote, corre então para adquirir seu ingresso. Elisângela, muito obrigada, parabéns pelo trabalho também que a Clínica AMI realiza, especialista então em autismo e transtornos de neurodesenvolvimento, que inclui todo problema, né? Toda dificuldade neurológica. Legal. Né? A gente atende paralisia cerebral, TDAH, dislexia, até doenças raras. A gente tem muitas crianças com doenças neurodegenerativas, né? Do Duchenne, do chá. Nossa, muito. Olha só, gente. Perfeito, então, Elisângela, muito obrigada. E eu que agradeço, né? Uma aula e fica... Dia 26 acontece Inclusão na Sociedade, uma forma de amor e cuidado.